Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante, sério, pelo universo simbólico. Vamos juntos desvendar o verdadeiro mapa da existência, seguindo os ensinamentos esotéricos da Golden Dawn. Se preparem, porque a gente vai explorar desde os blocos de construção mais básicos do universo até as hierarquias divinas mais altas que governam tudo. Tudo pronto para esse mergulho? Então olha só o nosso roteiro para ninguém se perder. A gente vai passar por 6 estágios incríveis. Vamos começar pela base de tudo, os 3 princípios. Depois, vamos conhecer as forças vivas que animam a natureza, que são as 4 ordens. Aí, a gente parte para decifrar o diagrama central do universo, o mapa da vida, e as suas várias camadas de realidade. A partir daí, a gente encontra as hierarquias divinas que moram nesse mapa, e no final, a gente descobre como esse sistema todo se conecta com ferramentas práticas que a gente pode usar. A nossa primeira parada nos leva direto para o coração da alquimia. É aqui que a gente vai descobrir os 3 componentes filosóficos que, para os antigos alquimistas, formavam a base de absolutamente tudo que existe. E é muito importante lembrar, não estamos falando de química, aquela que a gente aprende na escola, mas sim de qualidades arquetípicas, as essências que dão alma e forma para o mundo. A grande questão que a alquimia sempre tentou responder é: do que o mundo é feito, de verdade? Qual é a essência por trás de tudo que a gente vê, de tudo que a gente toca? E esse sistema nos dá uma resposta que é ao mesmo tempo surpreendente e muito elegante, baseada numa trindade de forças primordiais. E aqui está a resposta. Para os alquimistas, tudo no universo é uma combinação de 3 princípios essenciais: enxofre, mercúrio e sal. Pensem no enxofre como a alma, sabe? O princípio ativo, a energia pura, aquele fogo interior que nos move. O mercúrio seria o espírito, a força volátil que conecta o céu e a terra, a ponte entre o material e o divino. E o sal é o corpo, a base sólida que dá forma e estrutura para tudo. É o que ancora a energia e o espírito na realidade. E essa visão de mundo cria uma teia de correspondência simplesmente fascinante. O mais incrível aqui é ver como cada um dos 7 metais clássicos da alquimia está ligado a um corpo planetário. Chumbo com Saturno, ouro com o Sol, prata com a Lua. Isso mostra uma crença muito profunda, a de que o universo lá fora, o macrocosmo, e o nosso mundo interior, o microcosmo, são um reflexo um do outro. Como diz o ditado antigo, assim como é em cima, é embaixo. Vamos avançar e ver como essa estrutura vai se expandindo. Se a gente já entendeu os princípios da matéria, agora é hora de conhecer as forças vivas que animam o mundo. Não estamos falando de elementos parados, inertes, mas de reinos supervibrantes, povoados por seres espirituais. O sistema descreve 4 ordens de espíritos elementais, e cada um governa um aspecto do mundo natural. Temos os gnomos, os espíritos da terra, guardiões da estabilidade e das riquezas ocultas. Os silfos, espíritos do ar, que dançam com o nosso intelecto e com a comunicação. As ondinas, espíritos da água, que fluem com as nossas emoções e com a intuição. E as salamandras, espíritos do fogo, que são a pura expressão da paixão, da vontade e da transformação. Agora, acima desses espíritos, a gente encontra uma hierarquia ainda mais elevada. Os querubins, os chamados presidentes dos elementos. Eles são os poderes vivos que governam essas forças. E, mais uma vez, as correspondências se mostram. Cada querubim está ligado a um dos signos fixos do zodíaco. O homem a aquário, o leão a leão, o touro a touro e a águia, que é o símbolo esotérico para escorpião. Essa estrutura mostra uma ordem cósmica ainda mais profunda e toda interligada. E agora chegamos à peça central de toda essa cosmologia. O que vamos revelar é o diagrama que mapeia a totalidade da consciência, tanto a divina quanto a humana. Este aqui é o guia definitivo para a jornada da alma. E esta imagem ilustra a árvore da vida de uma forma brilhante. Ela é composta por 10 esferas, as Sefirot, que são como sabores ou emanações diferentes do divino. Conectando todas elas, a gente tem 22 caminhos que simbolizam as jornadas e as lições que unem esses estados de consciência. A árvore da vida é, na verdade, um mapa da criação, mostrando como a energia divina desce do ponto mais puro, lá no topo, até se manifestar aqui no nosso mundo material, bem na base. A estrutura da árvore é sustentada por uma dualidade fundamental. Pensem como as 2 margens de um rio.
À direita, a gente tem o pilar da misericórdia, a força expansiva, feminina, da compaixão e do amor incondicional. À esquerda, o pilar da severidade, a força restritiva, masculina, que traz estrutura, discernimento e limites. E o caminho do meio, que é o pilar do equilíbrio, é o lugar da harmonia, onde se aprende a navegar entre essas duas forças para encontrar o centro. Mas, para toda luz, existe uma sombra, certo? O conceito de clipote representa o lado sombrio da árvore da vida. Elas são como cascas vazias, as forças desequilibradas que surgem quando uma sefira se manifesta em excesso, sem ter a sua contraparte. São os demônios da matéria, que representam os nossos próprios desequilíbrios e paixões que precisam ser encarados e integrados na jornada espiritual. Agora a gente vai mergulhar ainda mais fundo, explorando os diferentes planos de existência. A árvore da vida não é um mapa plano, em 2D. Ela existe em múltiplas dimensões da realidade. Tipo aquelas bonecas russas, sabe? Uma dentro da outra. E estes são os 4 mundos. Lá no topo, Azilut, o mundo arquetípico, o plano das ideias puras, a mente de Deus. Abaixo, Briá, o mundo criativo, o reino dos arcanjos, os grandes arquitetos que transformam essas ideias em planos. Depois, Yetzerá, o mundo formativo, onde os coros angélicos trabalham para dar forma a esses planos. E, finalmente, Asiá, o mundo da ação, o nosso plano físico, onde tudo se materializa e onde as sombras das clipote também encontram seu espaço. Ok, já vimos o mapa e as suas diferentes camadas. Agora chegou a hora de conhecer os habitantes. Vamos preencher cada esfera da árvore da vida com as inteligências divinas e angélicas que as governam. Isso revela uma verdadeira administração cósmica e é incrivelmente detalhada. Olhem só a precisão incrível com que esse sistema é organizado. Para cada seferá, existe uma correspondência em diferentes níveis. Vejam as 5 primeiras. Kéfer, a coroa, está ligado ao nome divino Ieyé, ao arcanjo Metatron e ao coro Shayot HaKadesh. Geburá, a severidade, é governada por Elohim Kibor, pelo arcanjo Camael e pelo serafim. Cada nível é uma faceta diferente da mesma energia primordial. Continuando com as 5 séfiros inferiores, a gente completa esse organograma divino. Tifaret, a beleza, que é o coração da árvore, está sob a regência de Rafael. Yesod, o fundamento, que governa o plano astral e os sonhos, é regido por Gabriel. E, finalmente, Malkut, o reino, o nosso mundo físico, é presidido por Sandalfon e pelo coro dos Ashim, as almas de fogo. O cosmos inteiro, do mais alto ao mais baixo, é visto como uma hierarquia viva, consciente e toda interconectada. E o sistema ainda adiciona mais uma camada de detalhe. Além das hierarquias da árvore, existem hierarquias específicas para os planetas. Pensem assim, cada planeta tem o seu próprio anjo, que é como se fosse o CEO daquela energia. A inteligência é a força benéfica, o engenheiro que usa essa energia para construir e evoluir. E o espírito é a força bruta, a matéria-prima, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. É um universo meticulosamente ordenado. Então, a gente chega ao ponto crucial. Como é que toda essa vastidão cosmológica se conecta com algo que a gente possa usar no nosso dia a dia? A resposta está em como essa estrutura serve de base, de alicerce, para ferramentas de autoconhecimento como o tarô. E aqui está a conexão mais direta e talvez a mais familiar para muita gente. As 4 ordens elementais que a gente viu lá no começo, fogo, água, ar e terra, correspondem perfeitamente aos 4 naipes dos arcanos menores do tarô. Bastões são o fogo da vontade, passas, a água das emoções, espadas, o ar do intelecto, e pentáculos, a terra do mundo material. Dentro desse sistema, o tarô se torna um espelho simbólico de toda a cosmologia que a gente explorou. Isso nos leva à nossa reflexão final. Depois de percorrer toda essa estrutura complexa, a questão que fica é: qual é a relevância de um mapa tão antigo no nosso mundo moderno? Como é que esses mapas simbólicos do cosmos podem, talvez, servir como mapas para nossa própria consciência? Talvez eles nos ofereçam uma linguagem para entendermos melhor a nós mesmos e o nosso lugar neste vasto e misterioso universo. É um pensamento para levar adiante. Agradeço por me acompanhar nessa jornada.